Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem dos escritos bíblicos. E o tema deste vídeo: por que os espíritos que manifestam na feitiçaria e nos templos religiosos são falsos? É isso mesmo. As coisas que você vê manifestando nessas chamadas igrejas é o espírito do erro, a operação do engano. São espíritos enviados por Deus para que as pessoas deixem de acreditar na mentira. O dia que as pessoas pararem de acreditar na mentira, eles não vão ver mais essas coisas, eles não vão frequentar mais isso. Aí você do outro lado fala: não, mas eu sou macumbeiro, vuduzeiro, sou feiticeiro, e lá onde eu vou manifesto capa preta, capa branca, Maria Pomba que pula, que quica. São obras da carne. E por as pessoas estarem praticando as obras da carne, acontecem essas coisas aí. Vem esses espíritos de engano, esse espírito de mentira, e as pessoas acreditam nisso. E fica uma vida toda comendo o resto de comida no roncó, 7 dias, 21 dias. Fica desse jeito, vivendo igual bicho, na sujeira, na imundície, no homossexualismo, nas coisas erradas, coisas o quê? Carnais, obras da carne. Por quê? Eu vou ler para você, que às vezes você fala: você tá falando aí, mas você não sabe nem o que você tá falando. Tudo bem. E já de antemão aviso, tá? Eu tenho 1,80 m, uns 105 kg mais ou menos. Se quiser fazer voodoo para mim, faça um bonecão grande aí. Leia comigo aqui, ó, quer ver? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Disse Paulo: portanto, Deus fará que sejam enganados, e eles crerão nessas mentiras. Então serão condenados por ter prazer no mal em vez de crer na verdade. Se eu colocar isso aqui na Bíblia, na Nova Almeida Atualizada: é por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então Paulo estava falando, depois você lê o contexto aí, sobre o homem da iniquidade, a operação do erro. Então, o espírito de mentira, a operação do erro, desde os dias de Paulo já era falado. Porque Paulo, ele falou, o espírito da graça falou pela boca de Paulo. Falou o quê? A sã doutrina revelada, recebida, para quem? Para o povo gentil. Foi falado para eles. Jesus de Nazaré, Tiago, Pedro, João, eles pregavam o evangelho da circuncisão, o evangelho para os judeus. Então Paulo chega nessa situação aqui falando a respeito da apostasia, do homem da iniquidade. Esse homem da iniquidade foi o general Tito. Ele, quando veio a apostasia, foi entre o ano 66 e a metade do ano 70, e foi falado a respeito da operação do erro que Deus mesmo enviava. Agora eu quero ler uma historinha com você. Olha que coisa interessante. Por quê? É Deus que faz todas as coisas. É Deus. Aí as pessoas falam assim: não, porque Beelzebul, esse espírito não sei o que, é o inimigo de Deus, são anjos caídos. São anjos caídos, são espíritos que tem que cumprir ainda uma missão. É um monte de baboseira que eles falam. Mas olha que história engraçada essa daqui, veja. 1 Reis, capítulo 28, leia todo o capítulo, eu vou ler do versículo 10 em diante. Olha que história interessante. Claro, isso daqui é o que eu sempre falo: se você acredita nos escritos bíblicos, então você vai entender isso aqui. Agora, se você é religioso, não, porque religioso é incrédulo, religioso ele não acredita na Bíblia, ele acredita no que o líder dele prega. Mas eu convido você a pegar sua Bíblia aí, 1 Reis, capítulo 22, versículo 10 em diante. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados como cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada do portão da cidade de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Quená, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes você dará chifradas nos sírios até que estejam destruídos. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: suba a Ramote de Gileade, você triunfará. O Senhor a entregará nas mãos do rei. Isso aqui era 400 profetas que estavam falando. 13. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a palavra de um deles. Fale o que é bom. Então,
o mensageiro já foi falando para Micaías, ó, concorde com os 400 profetas, tá? Para você não se prejudicar, não vai falar nada contrário, não. Micaías respondeu, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isto falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou, Micaías, devemos ir a Ramote de Gileade para a batalha ou devemos nos conter? Ele respondeu, vá, você triunfará. O Senhor a entregará nas mãos dos reis. 16. O rei lhe disse, quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? 17. Então Micaías disse, vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse, estes não têm dono, que cada um volte em paz para sua casa. 18. Então o rei de Israel disse a Josafá, eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu, portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. 20. Então o Senhor perguntou, quem enganará Acabe? Acabe era o rei de Israel. Então Deus perguntou, quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Então um espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. O Senhor perguntou, como? Ele respondeu, sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei, 400 profetas. Então o Senhor disse, você conseguirá enganá-lo? Vá e faça assim. E agora, eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos esses seus profetas. E o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Então, Zedequias, agora eu não vou continuar lendo, depois você lê, tá? 1 Reis, capítulo 22. Eu vou parar e vou passar para você esse entendimento aqui. Você conseguiu entender? Quando Paulo falou lá em 2 Tessalonicenses, que Deus envia nos dias dele o espírito do erro, da mentira, do engano, a operação do erro. Aí você vem e lê a história de 1 Reis e você veja o que o profeta falou. Que Deus, através de um espírito de Deus, sairia e colocaria na boca um espírito colocaria na boca dos 400 profetas que profetizavam a favor do rei Acabe e colocaria na boca deles a mentira para dizerem ao rei Acabe, vá, suba a Ramote de Gileade, que o Senhor sairá vitorioso. Por quê? Porque Acabe deveria morrer. Aí você lendo a história, você vê que interessante. Acabe chegou lá perto do local de batalha e o rei Josafá foi na frente com seus trajes reais. E Acabe, ele vestiu trajes dos seus soldados e se misturou ali no meio dos soldados. Aí de uma forma despretensiosa, palavrinha abençoada, despretensiosa, lançou uma flecha, o inimigo lançou uma flecha, e essa flecha alcançou o lado do rei Acabe, atravessando e perfurando o coração. A flecha atravessou e ele foi morto. Por quê? O espírito da parte de Deus que fez toda essa lambança, que fez toda essa papagaiada. Porque Acabe deveria ser morto. Então é da mesma forma que acontece nos dias de hoje. Quase 4.000 anos, sei lá quando aconteceu isso, 3.000, 4.000 anos atrás. E a vida segue, o baile segue. Nos dias de hoje, devido às obras carnais, o que acontece dentro da religião? Essas manifestações do espírito do erro, do engano. E manifestas dentro da feitiçaria, no voodoo. Manifesta na vida, às vezes a pessoa está dentro da casa dela, ela tem uma perturbação de espírito e manifesta. Por quê? Porque as pessoas estão praticando suas obras carnais, dedicando a sua vida em obras, em transgressões carnais. E não conhecem a Deus, que é o Espírito, não conhecem o Senhor, que é o Espírito. E eles ficam adorando seres, adorando coisas que não existem.
Eles estão no mesmo patamar dos israelitas que a viagem lá no deserto, quando foram tirados eles da escravidão de Faraó, que era para durar apenas 40 dias, duraram 40 anos. E lá nesses 40 anos começaram a fazer bezerro de ouro, começaram a fazer imagens. E é a mesma coisa hoje. Você vê, a feitiçaria, normalmente, eles e os católicos, eles são unidos. Na religião, vamos dizer que chama-se Aparecida. Na religião, lá na feitiçaria, como que é o nome lá? Eu não sei, eu não frequento. É Oxum, é Yansan. Eles mudam. Mas as velas que são acesas pelos católicos são acesas pelos feiticeiros. Os espíritos que são invocados na feitiçaria de uma forma carnal, de uma mente carnal, é da mesma forma gritado dentro das chamadas igrejas evangélicas, neopentecostais. Em nome de Jesus manifesta, não se pede mais nada em nome de Jesus, porque Jesus de Nazaré não existe mais. A história de Jesus de Nazaré terminou quando ele disse lá naquela cruz, naquele madeiro, tetelestai, está consumada. E ele entregou o Espírito. Ali acabou a vida de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré disse aos seus discípulos, tudo que pedirem em meu nome. Os discípulos eram para fazer isso. Eu estarei com vocês, discípulos, até o fim dos tempos. O final dos tempos foi no ano 70. Então você veja bem que esses enganos, essas manobras, é tudo da parte de Deus. Ele manda esses espíritos de engano. Ele manda esses espíritos na vida dos carnais. E vivem aí. Se você colocar aqui no comentário, escreve alguma coisa, você que antes de começar a conhecer a graça, conhecer o Cristo ressuscitado, como era a sua vida? Você via vulto? Você ouvia vozes? Você tinha medo disso? Você vai ver que uma chuva de pessoas vai colocar aí. Não, realmente, quando eu estava na religião, eu fazia isso, tinha medo, tinha aquilo. Por quê? Porque quando ela abandona a religião, seja qualquer tipo de religião, quando ela abandona a feitiçaria, o catolicismo, o meio evangélico, os protestantes, o Buda, o Allan Kardec, quando ela abandona tudo isso, abandona tudo e começa a deixar Cristo, deixar o Espírito de Deus conduzir essa pessoa, ela não tem mais essas visões, ela não tem mais esses paralelismos com um mundo espiritual que não existe. Porque essas perturbações são criações da mente das pessoas. Aí você fala, não, mas nos dias de Jesus expulsava espíritos imundos. Claro que sim. Porque se você ler Deuteronômio 28, versículo 28, você vai ver que ali está como perturbação de espírito, cegueira é perturbação de espírito. No texto da Nova Almeida Atualizada. Por que essas perturbações de espírito? Porque eram maldições para os israelitas que não cumprissem as leis dadas a Moisés. Então só que o fim dos espíritos imundos ocorreu naqueles dias, depois daqueles dias. Mas o que significa depois daqueles dias ou naqueles dias? Significou o juízo de Deus que ocorreu no dia do Senhor. Significou do ano 66 à metade do ano 70, quando foi julgado o povo de Israel, está em Zacarias 13:2, foi dado fim aos espíritos imundos e aos profetas. Então essas coisas não existem mais. Mas não existe para quem? Que nem para mim. Para mim não existe. Porque se eu for num lugar e eu acredito no que está escrito, eu não vou ver isso. Eu não vou acreditar em nada disso. Eu não vou acreditar. Mesmo que esteja pulando, rodopiando, babando, gritando, eu não acredito. Eu sei que aquilo é um espírito enviado por Deus. Por aquela pessoa estar na carnalidade, por aquela pessoa estar confessando, desqualificando o sacrifício que foi na cruz, praticando obras da época de Jesus de Nazaré, praticando obras das leis dadas a Moisés, sendo que o final da lei foi Cristo. Que nem as pessoas buscando Deus em templos. Aí lá dentro desses templos acontecem essas manifestações. Aí você me pergunta assim, por que acontece? Porque você está buscando Deus em templo, e não existe na terra mais templo terreno de Deus. Porque o templo terreno de Deus foi destruído no ano 70 DC e foi estabelecido o templo espiritual, que está no espírito das pessoas. Então, qualquer templo que você for e você procurar buscar Deus, você estará no engano, nas trevas. Então, se você chegar lá e você começar a dar umas rodopiadas, umas babadas, umas grunhidas, é porque você está nas trevas. Jesus em João 4:20, Jesus disse que não, naqueles dias já não era mais para buscar Deus em templo nem em monte. Paulo disse em Atos 17, 24, 25, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E no versículo 25 ele fala que Deus não precisa de nada que a gente venha fazer.
Você está conseguindo entender? Então a história do rei Acabe é uma história realidade, verídica. E tem mais, se você estiver duvidando, leia Isaías capítulo 45, a partir do versículo 5. Leia Isaías 45. Só um Deus, só um Senhor, e ele faz todas as coisas. Ele cria a guerra e cria a paz, cria amor e cria o ódio. É ele que faz todas as coisas, não existe outro. Mas a religião acredita que Beelzebub é um Deus, acredita que os espíritos aí que manifestam nessas feitiçarias são deuses. Eles são gentios. Esse povo está vivendo exatamente como os gentios viviam nos dias de Paulo, nos dias de Jesus de Nazaré. Na idolatria, na feitiçaria, nas obras da carne. Tá bom? Então eu vou deixar com você essa mensagem. Porque os espíritos que manifestam na feitiçaria e nos templos religiosos são falsos? Por causa disso. Porque está escrito que são falsos. E o fim dos espíritos imundos ocorreu no ano 70 DC. Mas as pessoas não dão crédito a isso. Vivem por aí todos incrédulos, acreditando só no que os homens falam. Eu não, eu estou te mostrando escrito aqui a história do rei Acabe. Que a reunião ocorreu entre Deus e os espíritos. E foi lá, e quem é que vai você lá e coloca a mentira. Quer dizer, eu estou te mostrando o que está escrito. Eu estou te mostrando também, falando que nos dias de Jesus acontecia aquilo porque era uma maldição de Deuteronômio 28. Eu não estou te enganando em nada. Tá bom? Então eu peço a sua contribuição com esse canal, ó. Dando joinha, compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho. E vamos em frente falando da palavra do Pai, passando o nosso simples e humilde entendimento de uma forma racional. Se você quiser acreditar, bem. Se você não quiser acreditar, bem também. Viva feliz na sua fé. Tá bom? Tchau.